Boa noite a todos. Eu sou Ana Paula, da Casa de Eurípides Barçanufo, aqui pertinho de vocês. Então hoje nós vamos falar aí sobre o Evangelho no capítulo 5, itens 25 a 26. A gente vai começar falando sobre um poema de Drummond, quando ele diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A gente vai falar um pouco disso, das pedras, dos obstáculos, das dificuldades que nós encontramos no caminho. Provavelmente nós já tenhamos falado desse assunto aqui, mas o conhecimento se faz justamente através da repetição. Doutrina espírita é assim: para a gente entender, para a gente estudar, para a gente conhecer, a gente precisa voltar no assunto várias vezes. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Essas dificuldades que nós vamos enfrentando aí ao longo da nossa existência. E estamos no momento em que as dificuldades realmente estão assim exacerbadas, né? A gente encontra aí muitas dificuldades, muitas pedras ao longo da nossa caminhada. Os espíritos falam para a gente que o mal, né? O mal não é culpa de Deus, não é culpa de Deus e nem daqueles que alguns acreditam que exista, né, que é o chamado diabo. A gente sabe que não existe isso, né? Porque das duas uma, ou ele foi criado junto com Deus, ou ele foi criado por Deus, né? Então a gente sabe que esses espíritos denominados assim são espíritos ainda inferiores, mas que vão seguir aí o seu caminho evolutivo e vão chegar à perfeição relativa, como todos nós. Uns vão demorar mais e outros menos, né? Então, os males que nós encontramos na nossa caminhada, né, que a gente chama de mal, né, essas pedras, obstáculos, dificuldades, dores, é sobre isso que nós vamos falar, entendendo, em primeiro lugar, que isso não é culpa de Deus, não é criação de Deus, não é castigo de Deus. Nós, na doutrina espírita, nós vamos deixando de lado algumas palavras que nós provavelmente nós já usamos, né? Usássemos esse palavreado, né? E uma dessas palavras é justamente castigo. A gente não fala mais em castigo, porque a gente sabe que isso não existe. Eu ainda escutei quando era criança, né? Olha, Deus vai castigar, né? Não necessariamente dos meus pais, mas a gente ouvia quando criança: ah, olha, Deus castiga, não faz isso porque Deus castiga. A gente sabe que a gente não pode mais usar isso daí, né? Porque a gente sabe que Deus não castiga. Deus é infinitamente bom e justo, né? Mas o que seriam esses males? O que seriam aí essas pedras que nós encontramos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa encarnação? Existem aí os males que nós não podemos evitar, dificuldades que nós não podemos evitar. O exemplo disso, os flagelos naturais. A gente não pode evitar um tsunami, a gente não pode evitar um terremoto. Isso daí existe, são fenômenos da natureza e tem a sua razão de ser. Na verdade, tudo tem a sua razão de ser. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos em doutrina espírita é: nada é obra do acaso. O acaso não existe, né? Então, os flagelos naturais têm sua razão de ser na própria natureza, né? Na própria acomodação e harmonização aí da natureza. Mas isso ocorre independente da nossa vontade. Mas o homem, com a sua inteligência, ele pode fazer com que os efeitos danosos desses flagelos naturais sejam menores, né?
Então, num lugar que está sujeito a um maremoto, alguma coisa assim, então o homem tem, usando aí a inteligência, a tecnologia, enfim, agir de alguma forma para que as pessoas que morem, de repente, no litoral, alguma coisa assim, não sejam prejudicadas, a não ser um evento que realmente não se tenha condições de prever e venha assim de uma forma muito grande, né? Mas, do contrário, existem situações, e a gente sempre dá o mesmo exemplo, que são os prédios do Japão, que são preparados para os terremotos, né? Eles dão aquela balançada para que eles não desabem em qualquer tremor que haja, tremor de terra que haja, né? Então, o que é isso? É o homem usando da inteligência para amenizar os efeitos danosos do flagelo natural. Ele não pode deter o terremoto, mas ele pode amenizar, ele pode prever, não é isso? A gente não tem a previsão do tempo, de vez em quando dá uma erradinha aí, né? Mas a gente está sempre atento aí à previsão do tempo. É engraçado que nós, eu acredito que seja uma coisa de brasileiro, né? A gente é muito ligado nesse negócio de previsão do tempo, né? A gente fica, não, deixa eu escutar a previsão, deixa eu ver a previsão. Mas é isso, né? São os fatos que podem ser previstos e se tiver alguma consequência ruim, o homem pode usar da sua inteligência para amenizar isso daí. A dor é um aguilhão que empurra o homem para frente na via do progresso. Isso está na Gênesis, é justamente isso, né? Essa dor faz com que o homem comece a se mover, a pensar numa forma de diminuir essa dor aí que ele não pode evitar. Mas há males que ele pode evitar. E quais seriam esses males? Os que nascem dos nossos vícios morais. Orgulho, vaidade, inveja, ambição. E aí tem uma vastidão de vícios morais aí que geram dores, que geram dificuldades. E nós poderíamos evitar todas as dores, dificuldades e pedras se nós não nos deixássemos arrastar pelos nossos vícios morais, tendo aí como principais o orgulho e o egoísmo. E realmente é isso. Por que os espíritos estão sempre batendo na mesma tecla, né? Falando de orgulho e egoísmo? Porque eles são os males por excelência, se a gente pode falar assim, né? Em todas as dificuldades que nós temos, os vícios que nós temos, pode contar que tem um pouco de orgulho, tem um pouco de egoísmo, se não os dois juntos, né? Então, esses males decorrentes dos nossos vícios morais, nós poderíamos evitar se não tivéssemos dado causa, originado através do nosso proceder, não tivéssemos dado causa a esses vícios morais. Nós poderíamos evitar essas dificuldades, né? E aí, nesse sentido, o mal é a ausência do bem, né? Quando você se deixa arrastar esses vícios morais, por esses sentimentos inferiores, você acarreta dificuldades, né? Então, neste sentido, o mal é a ausência do bem. E o que seria o bem? O bem é tudo que é conforme as leis de Deus, né? Olha o que diz para a gente Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Foi bem direto. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. É isso, o mal ocasionado por nós mesmos, pela nossa opção, pelo nosso livre-arbítrio.
pela nossa desarmonia em relação aí às leis de Deus. Mas como nós dissemos, todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Não existe nada, porque a lei do progresso abrange tanto matéria quanto espírito, então não existe nada nem ninguém que não esteja sujeito à lei do progresso. Tudo evolui. O exemplo da matéria, o nosso planeta Terra, na sua criação era um, e aí os elementos tendo que se acalmar para que as coisas, a vida pudesse surgir. E hoje nós temos um planeta completamente diferente, né? Mas o espírito também progride, né? O corpo físico progride por quê? Porque os nossos corpos vão se tornando mais perfeitos, porque é o espírito que está progredindo intelectualmente. Então nós vamos, através das encarnações progressivas, nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente. Nós somos princípios inteligentes. Fomos criados como princípios inteligentes, até atingirmos a condição de espíritos. E aí continuamos o nosso caminho evolutivo, evoluindo intelectualmente. Então, nós vamos aí desenvolvendo o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Isso tudo é um desenvolvimento intelectual. E há uma coisa que nós desenvolvemos, quando a gente desenvolve intelectualmente, nós passamos a ter consciência, a levantar o véu do que seja certo e do que seja errado. Então, com o desenvolvimento intelectual, nós vamos passando, nós vamos percebendo a diferença do certo e do errado. Isso é o desenvolvimento intelectual. Esse desenvolvimento engendra o desenvolvimento moral. Qual é o desenvolvimento moral? Quando nós optamos pelo bem. Então, primeiro precisamos nos desenvolver intelectualmente para podermos perceber o certo, a diferença do certo e do errado, do bem e do mal. E a partir do momento que nós optamos pelo bem, nós passamos a nos desenvolver moralmente. O grande objetivo é desenvolvimento intelectual junto com desenvolvimento moral. Por quê? Porque nem todos os que se desenvolvem intelectualmente se desenvolvem moralmente. Há espíritos que são inteligentíssimos, mas ainda usam a inteligência para o mal. E nós vemos vários exemplos disso. Existem coisas que às vezes a gente, né, situações, às vezes, numa reportagem, alguma coisa, a gente fala assim, meu Deus, mas como é que a pessoa pensou nisso? Que capacidade de pensar e de armar uma situação para que alguém se dê mal, né, para que faça mal, para prejudique alguém. É usar a sua inteligência para o mal. Então, esses só se desenvolveram intelectualmente. Mas um dia, eles se desenvolverão moralmente, porque não tem como nós escaparmos disso. A lei de progresso, ela empurra a gente. Tem uma hora que a gente fala assim, olha, cansei do mal. Não posso mais fazer isso. O mal está me fazendo mal, né? E aí você passa a fazer novas opções, a trilhar um novo caminho, uma nova estrada, cada um no seu tempo, cada um da sua forma. Mas então nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração, mas ainda planeta de provas e expiações, sujeitos a todas as intempéries desse momento, né, de passagem de um para outro. Só depende de nós. Eu estava até falando agora com o Rubens, antes de começarmos, só depende de nós que esse momento de planeta de regeneração chegue mais rápido.
né? Só que a gente vê o homem ainda se atrapalhando em tantas coisas, né? Cada vez que você vê, você pensa que uma guerra vai acabar, aí joga bomba ali, ali. Não é só essa guerra, as guerras que nós temos aqui dentro do nosso país, guerras, né, fratricidas, irmão contra irmão, as pessoas brigando umas com as outras por bobagem. Nós vemos as redes sociais em que as pessoas se agridem de tal forma que eu não sei se vocês têm a mesma sensação, eu acredito que sim. Você fala, mas para que isso? Que absurdo! Às vezes a pessoa posta alguma coisa e vem tanta agressividade, às vezes, né, descabidas. E as nossas guerras internas também. Tem as nossas, nós estamos travando as nossas guerras internas. Mas estamos ainda num planeta de provas, lembrando que provas são os testes pelos quais nós passamos, né, para ver se nós realmente podemos passar de ano, se a gente pode subir, evoluir um degrauzinho. Então, nós passamos por esses testes, né? A prova põe o homem em luta contra as tentações do mal e confere-lhe o mérito da resistência. Deve se resignar e sofrer sem murmurar. Esse deve ser o nosso comportamento diante das provas. Por quê? Doutrina espírita, ela é muito esclarecedora, né? Ela nos traz o porquê das coisas, o porquê das situações. A gente já não pode mais dizer assim, mas por que eu estou passando por isso? A gente pode não saber conscientemente a causa daquilo dali, mas a gente sabe que teve uma causa e pode ter uma ideia do que tenha sido, né? Doutrina espírita nos esclarece. E aí os espíritos falam o seguinte, antes de nós encarnarmos, nós fazemos um planejamento reencarnatório, né? E aí a gente faz a escolha das provas, do gênero de provas pelo qual nós iremos passar. Os fatos mais importantes são planejados, aqueles que vão mexer com o moral do espírito, com o destino, aqueles fatos que vão nos fazer refletir diante das situações e optar pelo bom caminho, porque o objetivo é esse. O objetivo é passarmos pelas dificuldades, pelas pedras e optarmos pelo bem, pelo caminho do bem. Só não faz planejamento reencarnatório, dizem os espíritos, o espírito por inferioridade ou má vontade. E aí a espiritualidade superior supre isso fazendo esse planejamento. Mas acredito que nós tenhamos feito o nosso planejamento junto com os amigos espirituais. Planejamos lá as provas, as dificuldades pelas quais nós iríamos passar na encarnação. Então a gente faz esse planejamento aí. Agora, pode ser que algum fato a gente não planeje, porque os espíritos têm coisas que eles falam assim, olha, isso daí eu não vou contar não, para que a pessoa desista antes de encarnar, né? Olha, Ana Paula, eu não vou te falar o que tu vai passar não, porque senão você vai falar assim, não quero encarnar, vou ficar mais tempo no plano espiritual, né? Então, tem coisas que os espíritos não falam para a gente. Mas, na maioria, nós planejamos os fatos importantes. Coisas, como dissemos, que realmente vão mexer com a gente. Coisas do dia a dia que acontecem no dia a dia, isso daí não é planejado, é claro, gente. É claro que situações corriqueiras, né, são fatos da vida, né, fatos de encarnados, isso daí não é planejado, né, situações, às vezes, aborrecimentos que acontecem e tal, não sei o quê. Então, essas coisas aí não são planejadas, são fatos secundários, não são importantes. A gente planeja coisas importantes na nossa vida, né? Agora, existem também situações, né, em que o espírito faz ali o seu planejamento reencarnatório, mas ele pode também, quando encarnado, fazer suas escolhas, né? Escolhas de provas. De qualquer forma, mesmo fazendo um planejamento anterior, nós, aqui e agora,
não perdemos o nosso livre-arbítrio. Ou seja, eu posso seguir ou não o que eu mesma planejei. Mas como é que eu vou saber o que eu planejei? Ah, é a consciência. A gente sabe, né? Existe uma vozinha que fala pra gente, olha, não faz isso, é uma intuição, é alguma coisa. A gente não sabe explicar, às vezes a gente fala assim, eu não sei o que é, mas eu sinto, é isso. É a voz da nossa consciência nos alertando do que a gente deve ou a gente não deve fazer. Agora, tem coisas que a gente não pode planejar. Vamos supor, eu peço a prova da riqueza. Eu não posso planejar sair vitoriosa, porque isso só vou saber aqui e agora. Ou então sucumbir, falar, não, eu quero sucumbir, quero planejar sucumbir à prova da riqueza. Eu não posso. Então, essas opções são feitas na nossa encarnação. Lembrando que as provas podem ser pedidas ou impostas. Né? Nós podemos planejar, pedir, ou as provas também podem ser impostas, porque há necessidade, não é? Já entendemos que não é castigo de Deus, não é nada. Deus é um Deus, meu pai sempre dizia isso, né? Deus é um Deus de leis, de princípios e leis. Então, nós estamos sujeitos a essas leis de Deus. A gente já sabe que Deus não é um senhorzinho de barba branca. Como é que ele age na gente? Como é que Deus cuida da gente? Como é que Deus age? Através de suas leis, através dos seus princípios e leis. Né? Mas nós estamos num planeta de provas e de expiações. Expiação é uma penalidade por uma falta cometida, pode ser numa outra vida, né? De qualquer forma, é uma falta que nós cometemos e nós precisamos nos harmonizar com as leis de Deus. E nós podemos passar por uma expiação, pedir uma expiação, ou essa expiação pode ser imposta. Por quê? Porque os espíritos superiores, eles sabem melhor do que a gente, o que é melhor para a gente. É que nem quando a gente está com uma criança, educando e vendo o que é melhor para ela. Para criança, muitas crianças, ir para a escola é um terror, né? É um castigo. Por que vai para a escola? Não precisa e tal. Mas a gente sabe que é o melhor para a criança. Né? Eu tenho um sobrinho que ele realmente, se ele puder, ele não vai para a escola, né? Ele foge, ou então vai para brincar. Né? Se falar em futebol com ele, ele não pensa um segundo. Mas fala, tem que ir para a escola, ou tem que estudar, é um Deus nos acuda. Né? Nessa imagem infantil, ir para a escola é um tormento. Mas os pais sabem que tem que obrigar, que tem que ir para a escola. Por quê? Porque sabe que é o melhor para ele. Ele não sabe ainda discernir. Uma criança não tem livre-arbítrio para discernir o que é melhor ou o pior para ela. Né? Então, quem supre isso são os pais. Mas aí, nós precisamos nos atentar sobre algumas coisas. Nem todas as dificuldades pelas quais passamos provêm de uma encarnação passada. Às vezes a gente coloca tudo culpa foi na vida passada, na encarnação passada. Não! Muitas vezes as aflições pelas quais estamos passando decorrem dos nossos erros aqui e agora, das nossas desarmonias aqui e agora. Então, nem tudo é culpa de outra encarnação, como se fosse outra pessoa. Né? Fomos nós que erramos no passado, mas muita coisa é do aqui e do agora. Olha o que diz para a gente no Evangelho, no capítulo 5. Ele fala o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então, tudo isso faz com que a gente colha o que a gente está plantando aqui e agora. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nos quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade.
Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. E aí vai. Então nós estamos colocando pedras no nosso caminho aqui e agora, plantando. A gente plantou aqui e agora e vamos colher. Não vai esperar para outra encarnação para colher. A gente passa a colher aqui e agora, né? Então, lembrando que toda falta, todo erro, ele tem uma consequência, ele é visto pela balança de Deus. Então, os nossos desatinos, os nossos erros, eles são punidos. Claro que, quando você comete um erro em relação ao outro, esse é o primeiro a ser, vamos dizer assim, punido. Né? É o primeiro erro a ser visto. Agora, quando nós cometemos erros contra nós mesmos, nós também precisamos nos equilibrar com esse mal proceder em relação a nós mesmos. Não pensemos, não, isso daí só quem fui prejudicado fui eu, e está tudo bem. Não! Nós temos que dar conta também dessa vida que nós levamos. Né? Dar conta do que estamos fazendo da nossa encarnação contra nós mesmos. Então não pensemos que só são vistos ou pesados na balança os erros que cometemos contra o nosso próximo. Os erros que cometemos contra nós mesmos também são colocados na balança. Nós não temos esse direito, né, de vilipendiar as nossas próprias vidas, né? Agora, nós temos que nos lembrar o seguinte, André Luiz nos fala, que o bem praticado hoje, ele de mal feito ontem. Ou seja, vamos supor que eu venha numa encarnação tendo que passar por uma situação muito difícil, de uma doença muito grave. Mas eu sou uma pessoa muito boa, eu pratico bem, faço caridade, independente do lugar que você esteja, da casa religiosa ou que você nem tenha religião. Mas eu sou uma boa pessoa, estou no caminho do bem. Então, aquela doença grave que eu tinha que passar, os espíritos vão lá vão ver se tem cabimento e tudo, falar assim, olha, vamos dar uma dorzinha só e tal, mas aquela doença, vamos poupar ela dessa doença bem grave. É isso que acontece. Por quê? Porque a lei de Deus é educativa e não punitiva. Deus não pune, né? E nem a sua lei atua rigorosamente quando a gente já aprendeu pelo bem. Se eu já aprendi pelo bem, por que eu vou indubitavelmente passar pelo mal? Não há essa necessidade. Eu posso aprender pelo bem. E aqui os rigores de uma expiação, eles são aí amenizados diante do meu proceder. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Por quê? Porque se nós nos desarmonizamos com as leis de Deus, como nós estamos vendo, temos como decorrência a dificuldade, a pedra, as aflições que estão no nosso caminho, que são fruto da nossa incúria, do nosso proceder, né? Então somos nós mesmos o culpado disso, os culpados. A Terra é um hospital, é comparado a um hospital, uma penitenciária, porque aqui quem estão encarnados na Terra? Salvo os missionários, os doentes, os criminosos, aqueles que têm um passado negro, ou seja, nós. Senão não estaríamos aqui no planeta Terra. Estaríamos no planeta mais evoluído. Se estamos aqui, é porque a gente tem débito. A nossa conta está no vermelho lá no plano espiritual, né? E aproveitando, fazendo uma diferença entre dor e sofrimento. Né? A dor ela é necessária, é um alerta, seja ela física ou moral, é um alerta de que alguma coisa não está bem. Então vem a dor. Agora, sofrimento é a resposta desequilibrada à dor. Então eu posso ter uma dor, vamos supor, uma grande dor,
um ente querido desencarnar, né? Uma pessoa que você gostava muito e tal, tinha uma ligação. Você sente a dor. O sofrer é quando você não se conforma, quando você fica naquela situação de desespero, quando você briga com Deus e com o mundo, quando você pergunta o porquê. E vem muitas vezes doenças por conta disso. Esse é o sofrimento. A dor não precisa vir acompanhada de sofrimento. O sofrimento depende de nós. Todos nós sentimos dor. Mesmo nós que somos espíritas, que temos conhecimento, nós sentimos a dor. O problema é nos harmonizar de tal forma que não deixemos o sofrimento chegar, que a gente não se desespere com as dores. E aí, uns alertas que devemos fazer. Primeiro, tormentos voluntários. O que são tormentos voluntários? Aflições que nós poderíamos evitar. Nós já falamos aí. Inveja, aí a pessoa sofre, eu estou sofrendo e tal, por inveja. Isso é um tormento que você não precisava sofrer por isso, isso não vai te fazer bem, não vai te fazer evoluir espiritualmente. Ah, eu estou com inveja do fulano. Ambição, a pessoa fixar na ambição e tal, e sofrer por isso, fica nessa coisa e tal. São tormentos que não precisamos passar. São sinais do nosso desequilíbrio. Por isso os espíritos falam, tormentos voluntários. Nós não precisávamos passar por esses tormentos. Privações voluntárias. O que são privações voluntárias? É quando você passa também por sofrimentos, por privações ou por mortificações que também não vão te fazer crescer espiritualmente. Muitas vezes são demonstração de egoísmo, de orgulho, né? Os espíritos dizem que nesses casos há egoísmo por fanatismo. Não tem aquelas pessoas que se chicoteiam, né? Acho que na Semana Santa, não é alguma coisa assim, tal. Não é que se flagelam? Isso não tem objetivo nenhum, nenhum. Não é isso que os espíritos pedem da gente, não é esse tipo de mortificação. A não ser que você faça uma privação que realmente te faça melhor, né? A não ser que isso tenha um objetivo altruísta. Olha o que fala para a gente, falam os espíritos na pergunta 720, letra A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Há. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Então, se eu estou deixando de lado alguma coisa que vai me prejudicar, sabe? Seria uma felicidade material, né, de encarnado e tal, mas puxa, se eu fizer isso daí, isso vai me trazer prejuízo. Então, quando você se abstém de fazer isso daí, né, esses momentos fugazes que vão te trazer consequência, aí sim você está crescendo espiritualmente. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo de coisas inúteis. E aí os espíritos também nos falam de provas voluntárias. O que seriam as provas voluntárias? É quando você aumenta a dose das suas provas, mas com o objetivo de ajudar o próximo. Mais do que a si mesmo, quando você passa por uma privação voluntária para crescer espiritualmente, o que é, vamos dizer assim, mais bem visto pelo plano espiritual e realmente te faz crescer é quando você se priva pensando aí no seu próximo. E os espíritos nos dizem que, nesse caso, a caridade pelo sacrifício é o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Ou seja, quando você, de repente, você tem aí na sua família, você com dificuldade conseguiu 2 quilos de feijão.
para passar o mês, porque você precisa de 2 quilos. Mas o vizinho lá não tem nada, não tem nem 1 quilo de feijão. O que você faz? Você cede 1 quilo de feijão para ele. Vai ter que botar mais água no teu, vai ter que dar o teu jeito, né? Mas é você pensar no outro, se privar de alguma forma pensando no outro. Gandhi uma vez uma mãe levou uma criança até Gandhi falando assim, olha Gandhi, fala com ele para ele parar de comer açúcar. Aí o Gandhi virou e falou assim, olha só, eu não estou me enganando não, foi Gandhi, né? Faz o seguinte, volte daqui a 1 semana. Aí a mãe falou, ué, estranho e tal, mandou voltar daqui, em vez de dar logo uma bronca no filho, 1 semana ela volta. E aí ele vira para a criança e fala assim, pare de comer açúcar. Aí a mãe perguntou, só isso? Ele falou, mas com uma semana para dizer só isso para ele? Aí ele falou, porque antes eu comia açúcar. Então ele teve que se privar do açúcar para dar o exemplo. Como é que ele ia ter moral para falar para uma criança parar de comer açúcar se ele mesmo comia açúcar? Né? Então as mães, acho que o maior exemplo disso é o exemplo da mãe, né? Que se priva de um monte de coisa em prol dos seus filhos, né? Não é? Tira da boca para dar para os filhos. Né? Então não há assim um exemplo maior do que a abnegação de uma mãe que se priva de qualquer coisa, passa por todas as dificuldades sem pensar, sem titubear, né? Em prol aí de um filho. Né? E aí, a felicidade, a gente começa a entender, para finalizar, que a felicidade verdadeira não é deste mundo. Mas a gente pode ter sim uma felicidade relativa. Nenhum espírito fala assim, olha, você vai encarnar e vai ser infeliz a encarnação toda. Não é isso, gente. Qual é a felicidade que nós podemos ter? A posse do necessário em relação à vida material. Ah, mas eu não tenho o necessário. E aí os espíritos. Então você se resigna, porque alguma coisa você fez para te faltar isso daí. Mas é uma resignação. E quando você tem resignação, você não tem revolta, apesar de passar pelas dificuldades materiais. E a gente encontra vários exemplos de pessoas que não têm nada e estão tranquilas, tementes confiantes em Deus, né? E estão aí seguindo suas vidas. E no sentido moral, consciência tranquila e fé no futuro. Por que essas pessoas têm essa paz de espírito? Porque elas têm a consciência tranquila e a fé do futuro. Não há mal que dure para sempre. Mesmo que achemos que aconteça, que essa encarnação inteira seja de dificuldade, mas a gente já entende. Por isso que eu falo, a doutrina espírita, não tem como a gente dizer assim, não sabia, né? Como é que pode? Eu não sei e tal. É isso. Não tem não tem escapatória depois que a gente tem o conhecimento da doutrina. Algum motivo tem. Tem um porquê, porque a lei é educativa. Né? Então, quando nos momentos em que nos sentimos melancólicos, porque acontece até com os espíritas, né, em que se sentem tristes, saudosos de uma vida no plano espiritual, porque lá está melhor do que aqui, né? Isso é normal. Isso é normal a gente sentir esse tipo de melancolia, dizem os espíritos, porque nós nos sentimos saudosos da vida no plano espiritual, mas entendendo que isso é só um momento, porque a gente agradece por estarmos aqui encarnados nesse momento de mudança da história, nesse momento importante para a gente estar participando da história, da mudança planetária, encarnados aqui no Brasil, encarnados aqui no Rio de Janeiro, né? Apesar de tudo isso, gente, apesar de todas as dificuldades, podia estar, não podia estar na Ucrânia ou nesses outros países em que está. A gente, tudo bem, a gente fala assim, puxa, mas a gente também tem muita dificuldade, tem violência, temos.
mas nada é por acaso. Né? Não é quando a gente fala isso, não é para a gente. Às vezes as pessoas entendem mal que espírita se conforma e acha, deixa tudo para lá, né? Uma coisa meio assim, deixa a vida para lá, vai levando, eu não me importo com nada. Não é isso, não. A gente quer um planeta melhor, a gente quer uma cidade melhor, um país melhor, a gente quer paz. Mas a gente entende o que está acontecendo. É diferente. Conseguem perceber a diferença? A gente não se revolta, não pergunta para Deus o porquê. Por quê? Porque nós criamos isso. Não é Deus, a gente já sabe. A violência que estamos vivendo, nós mesmos criamos. Se não foi nessa, foi em outra. Estamos sentindo o efeito e nos cabe dar o exemplo para os que estão ainda vibrando na violência, para não serem assim. Não vamos engrossar redes sociais onde todo mundo massacra as pessoas. Não é ser conivente, não é ser conivente com o mal, mas é entender que aquele que está ali está cometendo um ato atroz, terrível, que nos espanta, né? Mas a gente entende que aquele espírito não está perdido. Uma hora ele vai despertar para isso. Esse é o entendimento do espírita em relação às coisas. É fazer a nossa parte para o bem. Eu não sei se foi, há pouco tempo eu escutei, às vezes eu leio tantas coisas, vejo tantas coisas, alguma coisa de, não sei se foi de Valdo, realmente não lembro, só me ficou a história, né, dizendo que é a coisa de apagar o incêndio com uma gotinha. Pô, mas é só uma gota, mas é a minha gota, é a minha contribuição. É o que eu posso fazer, é isso. Então que possamos, entendendo tudo isso, possamos fazer a nossa parte através das nossas vibrações, do nosso pensamento, das nossas preces. Prece é uma energia fortíssima que a gente, Divaldo estava falando outro dia. A gente não tem noção da força do nosso pensamento. Né? Então que façamos a prece, que possamos envolver o nosso pálido planeta azul, como dizia Carl Sagan, né? O nosso planeta Terra, visto aí do universo, é um pálido ponto azul nessa imensidão. Né? Então que possamos fazer a nossa parte, a nossa gotinha, mas que essa gota seja realmente forte, verdadeira e carregada de amor. Muita paz.